Olá, meus irmãos, eu cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus. Estou aqui na Serra da Misericórdia, aqui no Morro do Alemão, local onde a gente normalmente costuma estar sempre orando. Bem verdade que nós estamos vivendo um tempo que as folhas das árvores caíram, então o sol está muito presente, pouca sombra, porque não tem muitas folhas nas árvores, as árvores estão parcialmente secas, mas é aqui que a gente costuma estar de vez em quando, buscando a Deus. Quando a gente não vai para um monte, um outro monte, a gente busca a Deus nesta região. Vocês estão vendo aí, as árvores estão sem folhas, praticamente secas, mas é pela questão da época, é a época mesmo de cair folhas. As folhas estão caindo, então normalmente essa época é a época de cair as folhas aqui no alto dessa montanha, no alto do morro. Mas eu quero deixar uma reflexão para a sua vida aqui nessa tarde. Uma reflexão simples, mas é uma reflexão importante para você. No capítulo 24 de Mateus, começa o chamado sermão profético de Jesus. Esse sermão é um sermão muito importante, porque Jesus vai falando das coisas que brevemente aconteceria tanto com o povo da Judéia, principalmente os cristãos judeus, como coisas que aconteceria agora na época que nós estamos vivendo e coisas que vão acontecer no futuro. Então isso aqui o sermão profético de Jesus, ele vai dando um despertar para cada um de nós cidadãos cristãos. Cada um de nós cidadão cristão, quando lemos o sermão profético de Jesus, principalmente no Evangelho de Mateus, mas também você pode encontrar no Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 21. Mas quando nós falamos literalmente do sermão de Jesus, nós sempre mencionamos Mateus 24, porque fala de muitas coisas, fala do que aconteceria com o templo de Jerusalém, 70 anos depois que seria queimado e destruído pela invasão romana. Fala também da perseguição aos primeiros cristãos, porque os primeiros cristãos foram literalmente perseguidos, porque para o povo romano, como para o povo judeu, nunca foi aceita uma nova religião, porque naturalmente para os judeus religiosos ali estava começando uma seita de seguidores de Jesus. Então para eles o cristianismo não passava simplesmente de uma seita, de uma religião que estava seguindo um judeu que havia feito uma grande revolução na época. Para eles que negavam definitivamente, principalmente os religiosos, a ressurreição. Para eles o corpo de Jesus havia sido roubado por seus discípulos e eles não acreditavam de forma nenhuma na ressurreição de Cristo. Então, a primeira era cristã foi uma era de tremendas perseguições. Isso é bem verdade.
Foi uma época em que você via cristãos ser arrastados das suas casas e levados presos. Alguns viravam alvo de diversão para os romanos, sendo comido por leões, sendo lançado para serem destraçalhados pelos leões. Outros eram obrigados a morrer na mão de gladiadores, porque uma diversão romana era a luta de gladiadores, que eram literalmente os escravos, e a maioria dos cristãos literalmente se tornavam escravos de Roma e tinham que fazer aquilo que os imperadores, e alguns deles, negando-se de lutar, acabavam morrendo nas arenas por causa do nome do Senhor Jesus. Por que eu estou falando sobre isto? Primeiro, eu quero advertir ou exortar a você a ter uma fé inabalável. Você tem uma fé inabalável. Eu creio que você não vem para a igreja por apenas vir para a igreja. Você vem para a igreja porque você tem certeza de que a igreja é e sempre será o melhor local para você adorar o nome do Senhor Jesus. Então isso é muito importante. Eu, quando falo na questão do evangelho, eu estou falando de ser fiel ao evangelho de Cristo. E ser fiel ao evangelho de Cristo não é só eu estar toda semana reunido no salão, cantando, batendo palma, ouvindo um sermão. Ser fiel ao evangelho é viver o evangelho, é praticar o evangelho, é ter uma vida digna de como uma pessoa transformada pelo evangelho. Então Jesus ele está mostrando, de Mateus 24 até o capítulo de número 25 de Mateus, sobre que para a vida cristã não existe facilidade. Você não vem para a igreja porque vai ser fácil ser crente. Você não vem para a igreja porque vai ser fácil ser um evangélico. Você vem para a igreja porque você tem certeza que a igreja de Jesus é o local mais importante para você alcançar maturidade de fé. Então, ter fé é normal que todo aquele que professa Cristo tenha fé. Então, a minha palavra de reflexão na tarde desse dia para você é: mantenha a sua fé inabalável, independente do que está acontecendo com o mundo. O mundo está tendo o coronavírus, está tendo um povo querendo perseguir o povo de Deus, mas de uma forma ou outra também nós precisamos nos colocar no nosso lugar, que nós fomos chamados não é para perseguir as outras religiões, os outros povos, aqueles que têm as suas ideias ou ideologias. Isso aí é problema particular de cada um. Nós temos a nossa convicção de fé. O que nós queremos, na realidade, é continuar mantendo a nossa liberdade de ter expressão, de se expressar, de falar da Bíblia, de falar do Evangelho, de falar daquilo que a Bíblia ela condena e daquilo que a Bíblia absolve. Então eu não quero que você me tenha como homofóbico, você que está vendo esse vídeo, porque na realidade eu não estou aqui falando de homofobia, eu estou falando do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus criou um homem e criou o quê? A mulher. Só tem condição
de haver multiplicação e procriação se tiver um relacionamento de um homem com uma mulher. Homem com homem, mulher com mulher, não vai conseguir fazer aquilo que o Senhor Deus projetou para a vida do homem. Ah, você fala, mas há muitas crianças para serem adotadas. O casal homossexual tem o desejo de adotar a criança. Louvado pela vida deles. Mas isso não quer dizer que por você estar fazendo uma boa ação, ou criando uma família, uma criança, você esteja fazendo correto aquilo que Deus havia o que Deus programou para que você fizesse. Então, não tem. Existem regras para a vida daqueles que querem ser servo de Deus. Por exemplo, nós literalmente não aceitamos como igreja o casamento de pessoas do mesmo sexo, como também não aceitamos a pessoa de sexo oposto que vivem juntas, que estão amaziados. Eu acho que nós precisamos estar corretos com a lei. Então, aí algumas pessoas fazem pergunta, pastor Mário, você casaria um casal de homossexual? Eu vou dizer para você francamente que eu não caso, não é porque eu tenho alguma coisa contra a vida daquele que quer viver uma vida da homossexualidade. Você tem direito de viver a vida da forma que você quiser, mas eu não posso passar por cima daquilo que eu acredito e daquilo que eu creio. Eu creio na palavra de Deus, eu creio que a palavra de Deus condena tal prática. Então eu não vou contra o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Então isso para mim não é nenhuma, não é homofobia. Eu amo tantas pessoas que são homossexuais, as prostitutas, eu amo as pessoas que estão vivendo no tráfico de droga. Eu amo todas as pessoas, porque todas elas são pessoas que precisam do amor de Deus e que o amor de Deus está junto a elas, que elas possam se regenerar, que elas possam reconhecer que elas precisam se aproximar de Deus. Agora, você não vai se aproximar de Deus praticando coisas que a Bíblia Sagrada, que as Escrituras Sagradas, que para mim é a voz de Deus, condena. Então isso é muito importante, meu irmão. Isso é muito importante e eu quero que você tenha fé. Eu quero que você creia que Jesus estabeleceu uma regra para a sua vida. Jesus estabeleceu regra para você. Jesus estabeleceu regra para nós vivermos. O livro de Êxodo, no capítulo 20, vai falar a respeito de 10 mandamentos que foram estabelecidos por Deus para que o homem vivesse e cumprisse. Então, entre os 10 mandamentos, você vai encontrar algumas coisas que são permitidas e o que não é permitida. E se você ler toda a Bíblia Sagrada, todo o Pentateuco, as leis, você vai ver aquilo que Deus aprova e aquilo que Deus não aprova. E nós temos que viver conforme a vontade de Deus. Então, se eu não estou aqui para poder falar com você de homofobia, porque eu não sou homofóbico. Eu me dou bem tanto com pessoas que são homossexuais. Se um homossexual me procurar na minha igreja e falar, eu quero falar contigo, pastor, quero ter uma conversa, eu vou recebê-lo, eu vou conversar, eu vou abraçá-lo, porque ele é ser humano como eu. Eu sou uma pessoa que eu sou como qualquer outra pessoa, eu não sou diferente, só que eu tenho ideias e ideais totalmente diferentes, e a minha ideia é aquela que está estabelecida pelas Escrituras Sagradas. Então, perseguição, o que está acontecendo na realidade no tempo que nós estamos vivendo, é uma perseguição religiosa. O povo quer usar das ideologias para fingir a liberdade de você pregar o que está na Bíblia. E eu não posso mudar o que Jesus deixou escrito. Eu não posso pegar e tirar versículo. A pessoa pega uma Bíblia
e faz uma Bíblia e diminui, tirando os versículos que condena determinadas práticas. Eu não posso fazer isso. A Bíblia, ela é a Bíblia. Ela é a palavra, não tenho direito de aumentar o que está escrito nela e nem de diminuir, nem de tirar o que está escrito nela. Então, pense nisso. O meu amor para com vocês que estão ouvindo esse vídeo é muito grande. Você está convidado, se quiser participar de um dos nossos cultos, ali na Rua Valmir, número 32, no Morro dos Mineiros, aqui no Complexo do Alemão. Você pode vir, você pode participar, você pode louvar a Deus conosco, as portas estarão abertas, mas eu não posso deixar de pregar aquilo que está nas Escrituras. Amém? Senhor Deus, nesse momento eu quero agradecer por esta reflexão. Senhor, eu te entrego nas tuas mãos a vida de cada um que vai ouvir e vai assistir esse vídeo no Facebook ou no YouTube. Senhor, toma nas tuas mãos. Pai, eu te peço pela libertação das vidas, das drogas, do tráfico. Te entrego, Pai, as famílias, ó Senhor, todas as famílias, inclusive, ó Senhor, as famílias de pessoas que estão vivendo, tendo, Senhor, a mesma sexualidade. Eu entrego nas tuas mãos. Senhor, só quem tem poder de convencê-los de que eles precisam de regeneração és tu. Eu tenho, ó Senhor, a obrigação de pregar a mensagem, mas eu não posso obrigá-la, eu não posso pegar e dizer que elas serão condenadas. Eu posso dizer que elas têm esperança de serem restauradas e salvas. Por isso, toma nas tuas mãos cada vida. Isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.